Prazer, nós somos o grupo de banco de dados ativo, formado pelo Marcos Vinícius, por mim, Matheus Afonso, e pela Micaele de Carvalho. Os bancos de dados ativos são aqueles sistemas de bancos de dados, os quais são acrescidos com regras de sistema, podendo executar determinadas ações através de regras de negócio que já são pré-determinadas na aplicação. Esses sistemas conseguem executar as ações por conta da capacidade de reconhecer eventos, internos ou externos, e assim gerenciar automaticamente condições definidas sobre o estado do banco de dados, independente de qual tenha sido a solicitação do usuário. Ou seja, os bancos de dados ativos são compostos basicamente de regras e gatilhos, correspondendo respectivamente à execução e otimização. Eles também são utilizados com diversos objetivos para formular sistemas que oferecem suporte automático ao usuário através de notificações e procedimentos. Além disso, eles podem prover valores padrões para os registros do banco. Através do uso deles, podemos também formular estratégias para o gerenciamento dos recursos utilizados na manutenção do banco, assim, apresentando uma otimização do sistema. Mas quais seriam os pontos necessários para que um banco possa ser considerado ativo? Para que ele possa ser considerado assim, ele deve apresentar monitoramento de eventos de maneira a poder detectar eventos e assim ativar regras. Além disso, ele também deve poder avaliar a condição do evento que foi determinado e assim executar a ação, havendo sincronismo entre detecção, avaliação e execução. Um banco de dados ativo possui todos os conceitos de um banco de dados convencional, ou seja, a modelagem, a linguagem estabelecida e entre outros. Além disso, ele suporta também as funções de um banco de dados tradicional, podendo definir, manipular e gerenciar dados dentro do mesmo. Mas, além disso, o banco de dados ativo suporta a definição e geração de regras, além da gestão das mesmas. Detecção de evento, avaliação de condições e execuções de ações, assim podendo apresentar suas próprias características acima de um modelo tradicional. E aí nós entramos em regras ativas, que também são chamadas de regras de produção, que são programas armazenados que disparam ao ocorrer um evento dentro do banco de dados, ou seja, gatilhos os quais respondem comandos que podem ser DML, DDL e operações de bancos de dados, podendo ser definidos na tabela visão ou no próprio banco de dados ao qual o evento está associado. O banco de dados ele possui um modelo de execução como um conjunto de regras, sendo tratado em tempo de execução e categorizado por fases. E ele possui as seguintes fases. A fase de sinalização trata-se da ocorrência do evento, onde o sistema é sinalizado do mesmo. Já em seguida vem a fase de disparo, que cuida da entrega dos eventos e disparo das regras correspondentes aos mesmos, assim instanciando as regras. Logo em seguida tem a fase de avaliação, que avalia a condição das regras que foram disparadas, assim verificando se as condições estão sendo satisfeitas. Logo, vem a fase de agendamento, que cuida da agenda de processamento das regras que foram disparadas. E por final, vem a fase de execução, que cuida da execução das instâncias de regras disparadas, podendo haver disparo de novos eventos e assim produzindo regras em cascata. Olá, aqui é o Marcos e agora comentando sobre as vantagens de se utilizar um banco de dados ativo. Ao utilizar um banco de dados ativo, existe um aprimoramento das funcionalidades tradicionais que um banco de dados pode oferecer, já que possui poderosos recursos de processamento de regras, o que também causa uma otimização do gerenciamento dos recursos que estão sendo utilizados pelo banco. Outra vantagem é referente à segurança, já que não podem ser executadas ações externas ao ambiente do banco. Também permite uma descrição concisa e centralizada das regras de negócio nas quais o banco deve obedecer. Evita redundância de operações de verificação e reparo e oferece uma ótima plataforma para a construção de uma ampla e eficiente base de conhecimento e sistemas especialistas. Agora comentando sobre as desvantagens, as desvantagens de se utilizar um banco de dados ativo é que, devido ao controle que existe de acesso como existe um controle de acesso como responsabilidade somente do próprio banco, existe essa limitação que pode torná-lo inviável dependendo do tipo de aplicação que você vai utilizar.
Ao se utilizar uma abordagem dos bancos de dados ativos, pode existir um problema quanto à baixa utilização de recursos, caso existam muitas regras e testes de condição, que pode ser resolvido de maneira parcial utilizando regras e gatilhos do próprio sistema. Em projetos muito grandes, a falta de padronização torna muito difícil a utilização e evolução dos mesmos, devido à dificuldade na implementação de novas regras e gatilhos, que não interfiram de maneira negativa nas regras existentes. Outra desvantagem é que os bancos de dados ativos não são focados para sistemas gerenciadores de bancos de dados descentralizados. Quanto à abordagem em camadas, ela é benéfica na questão dos custos para se montar o projeto, mas o sistema inteiro pode não ser otimizado, o que degrada o desempenho do sistema de bancos de dados ativo ao longo do tempo. E por último, outra desvantagem é que existe uma otimização em grandes aplicações, a otimização de grandes aplicações ela é dificultada pela separação das transações e gatilhos, e pela incompreensão de suas iterações quando não são bem elaboradas. Aqui estão algumas aplicações do banco de dados ativo. Os bancos de dados ativos são normalmente utilizados em aplicações financeiras, como commodity trading, portfólio management ou currency trading, entre outros. Também são utilizados em aplicações multimídia, ou controle de produção industrial, como por exemplo em usinas de energia, ou em monitoramentos, como por exemplo monitoramento do controle do tráfego aéreo. Também são usados para funções do próprio núcleo do banco de dados, como manutenção de consistência, manutenção de visão, controle de acessos, gerenciamento de versões e entre outros. Como exemplos de tecnologia, temos o Postgres, que é um banco de dados relacional gratuito de código aberto. Ele é uma extensão de um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais, que inclui um sistema de gatilho de propósito geral. O sistema de gatilho pretende ser usado como uma linguagem para implementação de visões materializadas e visões espaciais e procedimentos. Empresas como IBM e NASA utilizam esse banco de dados. Ele também oferece suporte para vários sistemas operacionais, como Linux, macOS e Windows. O HiPAC também é um exemplo. Ele é chamado de High Performance Activate Database System e é um sistema que trabalha como modelo de dados estendido próprio, incluindo construtores para representar suas regras. E é isso, obrigada.